A medicina desistiu do caso. Então, o veredito de Deus mudou o destino agora. Meu querido filho, descanse o seu espírito cansado em meus braços. Eu vi as lágrimas silenciosas que caíram quando o mundo lhe disse que não havia mais esperança e que a medicina deu o seu último suspiro de ciência. Mas escute bem. Onde os homens colocam um ponto final, eu coloco uma vírgula. Eu sou o Senhor que sopra a vida onde há sequidão, e o meu veredito de cura está sendo assinado agora sobre a sua história. Não se desespere, pois os ventos da minha glória estão soprando a seu favor. Ouça esta mensagem até o fim, com o coração aberto, porque o que vou realizar hoje em sua vida desafiará toda a lógica humana. Pare agora. Sim, pare exatamente o que você está fazendo. Desconecte-se das notificações que saltam na tela do seu celular. Ignore por alguns instantes o incessante do trânsito lá fora e silencie as vozes ansiosas que gritam dentro da sua própria cabeça. Eu, de seu Pai, o Criador de cada átomo que compõe o seu ser, estou solicitando a sua atenção exclusiva. Não é um pedido, é um chamado de amor. Sinta, neste exato milésimo de segundo, o calor da minha presença envolvendo seus ombros, como um manto de lã tecida pelas mãos da eternidade, tegendo-o do vento frio da incerteza que tenta congelar o seu coração. Este vídeo, estas palavras, este encontro, nada disso é fruto de um acontecimento aleatório ou do acaso. É um decreto assinado no trono da graça para que você, meu filho amado, finalmente ouça a verdade que os seus olhos naturais, embaçados pelo cansaço, ainda não conseguem enxergar. Eu sei que você tem carregado um fardo que ninguém mais vê. O mundo olha para você e vê uma máscara de força, vê o sorriso que você treina diante do espelho antes de sair de casa. Vê a sua postura ereta enquanto caminha pelo vale das sombras. Mas eu vejo o que está por trás da armadura. Eu vejo o peso esmagador que pressiona a sua coluna, a sensação de que a qualquer momento os seus joelhos vão ceder e você vai desabar no chão de terra batida. Eu vi você hoje de manhã olhando para o vazio, com a xícara de café esfriando na mão, perguntando-se silenciosamente: até quando? Eu estava lá, sentado ao seu lado na beira da cama, naquelas noites em que o silêncio era tão denso que chegava a doer nos ouvidos. Eu via as suas lágrimas molhando o travesseiro, lágrimas pesadas, carregadas de perguntas sem respostas. Vi quando você tentou abafar o choro para que ninguém na casa ouvisse, para não preocupar quem você ama ou para não dar o gosto da derrota aos seus adversários. Naquelas madrugadas, quando o relógio parecia zombar da sua insônia, eu contava cada batida do seu coração acelerado. Eu vi o nó na sua garganta toda vez que você recebia uma mensagem de cobrança, o som metálico e frio da notificação do banco que fazia o seu estômago se revirar. Vamos falar sobre essa angústia, meu filho. Eu vi quando você abriu o aplicativo do banco e o número em vermelho brilhou como uma ferida aberta. Eu senti a sua impotência ao ver que o suor do seu rosto não tem sido suficiente para cobrir os buracos que a vida cavou. Eu vi o medo do amanhã, o receio de faltar o pão, a vergonha de não conseguir prover como você gostaria. Esse sentimento de insuficiência é uma mentira que o inimigo sopra no seu ouvido, mas eu conheço a profundidade da sua luta. Eu vi você contando as moedas, fazendo cálculos mentais enquanto caminhava pelo supermercado, deixando para trás aquilo que você desejava para priorizar apenas o que era estritamente necessário. Eu estava lá em cada suspiro de frustração. E o que dizer daquela notícia que atingiu você como um céu azul? Aquele diagnóstico, aquele papel frio com termos médicos que soaram como uma sentença de morte para os seus sonhos. Eu vi o momento exato em que o chão desapareceu sob seus pés na sala de espera daquele hospital. O cheiro de antisséptico,
o barulho das máquinas, a expressão grave no rosto de quem deveria te dar esperança, mas só entregou estatísticas. Eu vi o cansaço mental que se instalou na sua alma desde então. Uma névoa cinzenta que não te deixa ver o sol mesmo em dias de céu limpo. Você se sente como se estivesse caminhando dentro de uma piscina cheia de lama. Cada passo exigindo um esforço hercúleo, cada movimento sendo uma batalha contra a exaustão. Eu vi o abandono, como dói o abandono, não é? Eu vi quando a tempestade engrossou e ao olhar para o lado, você percebeu que aqueles que mais receberam de você foram os primeiros a procurar abrigo longe da sua chuva. Vi a decepção marcada no seu rosto ao perceber que muitos se afastaram quando a sua mesa deixou de ser farta e os seus dias deixaram de ser de festa. Eu estava lá quando o seu telefone parou de tocar, quando as mensagens de apoio escassearam e você se viu sozinho em um tribunal de sombras, onde o mundo o julgava sem conhecer as feridas que sangravam por baixo da sua roupa. Você sente que o seu tempo está acabando, não sente? Sente que a ampulheta da vida está correndo rápido demais e que as promessas estão ficando para trás, cobertas pela poeira do deserto. Você olha para as redes sociais e vê a vida perfeita dos outros, enquanto a sua parece um emaranhado de fios que você não consegue desatar. Esse sentimento de injustiça queima como brasa no seu peito. Por que eu, Senhor? Por que tanto sofrimento para quem sempre tentou fazer o certo? Eu ouço cada uma dessas perguntas. Elas não me ofendem. Elas são o grito de uma alma que anseia pela minha intervenção. Lembre-se do som da sua respiração ofegante nas horas de crise de ansiedade. Aquela sensação de que o ar não chega aos pulmões, de que o peito vai explodir. Naqueles momentos, eu era o ar que você conseguia puxar. Eu era a mão invisível que estabilizava o seu tremor. Você achou que estava sozinho, mas eu estava sustentando cada molécula do seu corpo para que você não se desfizesse. Cada lágrima sua não caiu no esquecimento. Eu as colhi em meu odre celestial. Cada uma delas é uma semente de oração que está prestes a germinar. A medicina, com suas limitações humanas e seus livros de regras, pode ter baixado as mãos. Eles olharam para a ciência e disseram: não há mais o que fazer. Mas eles esqueceram de consultar o autor da vida. Eles olharam para o barro, mas eu olho para a essência. Eles olharam para o vácuo na conta bancária, mas eu olho para os tesouros que reservei para você nos lugares celestiais. Eles entregaram um veredito que soou como o bater de um martelo final, mas saiba que eu sou o juiz supremo e o meu tribunal ainda não encerrou a sessão do seu caso. Este cansaço que você sente, esse peso nas pálpebras, essa vontade de simplesmente fechar os olhos e não acordar para enfrentar o peso da realidade. Eu entendo, mas eu vim aqui para te dizer que eu vi tudo. Eu validei cada gota de suor e cada gota de sangue espiritual que você derramou. Você não foi esquecido no deserto. O deserto não é o seu cemitério, é o seu campo de treinamento. As águas tranquilas que você tanto deseja não são um sonho distante. Elas estão sendo preparadas enquanto falamos. Sinta agora o meu toque. Não é um toque físico que a mão humana possa sentir, mas um calor que começa no centro do seu peito e se espalha para as suas extremidades. É a minha unção de consolo removendo a crosta de amargura que o mundo tentou colocar em meu. Você é minha propriedade exclusiva, e eu não perco o que é meu. A dor que você sente agora é o parto de algo glorioso, e as contrações podem ser fortes, mas o nascimento da sua vitória é inevitável. Escute o som do silêncio agora. Dentro desse silêncio, eu estou sussurrando o seu nome. Não o nome que está nos seus documentos, mas o nome que eu escrevi na palma da minha mão. Você é o meu herdeiro, não vive de migalhas, nem morre antes de tomar posse da sua herança. Aqueça o seu coração nesta verdade. Eu estou vendo, eu estou ouvindo e eu estou agindo.
Enquanto você chorava, eu trabalhava. Enquanto você dizia, estou sozinho, os céus se mobilizavam em uma escala que a sua mente humana jamais poderia conceber. Eu pudesse, por apenas um segundo, rasgar o véu que separa a dimensão física da espiritual e permitir que seus olhos vissem o que está acontecendo ao seu redor agora. Você nunca mais tremeria diante de uma conta a pagar ou de um exame médico negativo. Ouça o som que ecoa nas esferas celestiais neste exato momento. Não é o som da derrota, nem o silêncio do abandono. É o som de exércitos marchando. É o bater de asas de miríades de anjos que foram despachados do trono com uma ordem direta. Sejam o meu herdeiro, abram o caminho. Não permitam que o pé dele tropece em pedra alguma. Você pensa que a sua luta é contra carne e sangue, contra o gerente do banco, contra o vizinho que te calunia, contra o vírus que ataca o seu corpo. Mas eu te revelo hoje, a verdadeira batalha está acontecendo no invisível. Há uma guerra sendo travada por você, pela sua sanidade, pela sua família e pelo seu futuro. O inimigo da sua alma, aquele que se alimenta da sua angústia, montou um cerco ao redor da sua vida. Ele enviou espíritos de desânimo para sussurrarem no seu ouvido que você não vai conseguir. Enviou principados de escassez para amarrarem as suas mãos e impedirem que o fruto do seu trabalho prospere. Mas escute o que o Senhor dos Exércitos tem a dizer. O cerco foi quebrado. Eu enviei agora mesmo generais da minha milícia celestial, anjos de guerra revestidos com armaduras de fogo líquido, cujas espadas flamejantes cortam as trevas como se fossem papel. Veja com os olhos da fé. Eles estão desembainhando as espadas de luz e avançando contra todo espírito de enfermidade que tentou se alojar nas suas células. Cada nódulo, cada inflamação, cada desequilíbrio químico no seu cérebro que causa a depressão e a ansiedade está sendo confrontado pela autoridade do meu nome. Onde o inimigo colocou cadeias, eu estou enviando o fogo do meu espírito para derretê-las. Sinta o calor. As correntes invisíveis que prendiam os seus pés, impedindo que você avançasse para a sua terra prometida, estão caindo agora. Elas estão se despedaçando no chão espiritual, transformando-se em pó sob o peso da minha glória. Ouça o som do metal se partindo. Clac, clac, clac. São as algemas da miséria sendo quebradas. São os grilhões da herança maldita, daquelas tristezas que passaram de pai para filho na sua linhagem, sendo arrancados pela raiz. Eu estou limpando a sua árvore genealógica agora. O que atormentou seus antepassados não tem mais autoridade sobre você. Eu tracei uma linha de sangue ao redor da sua casa e o destruidor não pode passar. Ele vê o selo da minha promessa na sua testa e é obrigado a recuar. Ele foge por 7 caminhos diferentes, porque não suporta o brilho da unção que eu estou derramando sobre a sua cabeça neste instante. Você se sentia como se estivesse em um beco sem saída, com uma montanha de problemas à sua frente e um mar de dívidas atrás de você. Mas eu sou aquele que abre caminhos no meio das águas. Eu sou aquele que faz o deserto florescer. Olhe para essas montanhas que te assustam. Elas não passam de grãos de areia diante da minha majestade. Com um sopro da minha boca, eu estou nivelando os montes de dificuldades. O que era torto, eu estou endireitando. O que era escuro, eu estou inundando com a luz do meio-dia. A intervenção que você tanto buscou não é algo que pode acontecer, é algo que já está acontecendo. Nas regiões celestiais, a sua vitória já foi decretada e selada com o selo real. O que você vê agora no mundo físico são apenas os últimos espasmos de um inimigo que já sabe que perdeu a guerra. Eu estou enviando o mel da rocha para a sua mesa. Onde havia seca, haverá abundância. Onde havia escassez, haverá transbordamento. Eu estou tocando no coração de pessoas que você nem conhece, despertando-as para serem instrumentos da minha provisão na sua vida. Portas que foram trancadas com cadeados de ferro e trincos de bronze
estão sendo arrancadas dos portais agora por anjos de força. Não se surpreenda se o seu telefone tocar com uma notícia que você não esperava, ou se uma oportunidade surgir do lugar onde você menos imaginava. Sou eu, é o meu braço forte operando maravilhas em seu favor. Sinta a atmosfera ao seu redor mudar. O ar está ficando mais leve, não está? Aquela pressão no seu peito, aquela sensação de que havia uma mão apertando o seu coração, está desaparecendo. Isso é a minha presença expulsando todo o medo. O medo é o combustível do inimigo, mas a minha paz é o veneno para as trevas. Eu estou liberando sobre você agora uma unção de ousadia. Você não vai mais caminhar como um derrotado, mas como um general que volta da batalha com os despojos da vitória. A batalha foi feroz, eu sei. Eu vi os ataques que você sofreu enquanto dormia, os pesadelos que tentavam roubar o seu descanso, os pensamentos intrusivos que tentavam te convencer a desistir de tudo. Mas veja, você ainda está de pé. Sabe por quê? Porque eu fui o seu escudo. Eu fui a sua retaguarda. Quando os dardos inflamados do mal vinham em sua direção, eu colocava a minha mão na frente. Cada cicatriz que você carrega não é uma marca de vergonha, é uma medalha de honra. Elas provam que você sobreviveu ao que foi projetado para te destruir. Agora, eu dou uma ordem aos meus anjos guardiões. Edifiquem um muro de fogo ao redor deste meu filho. Nada, absolutamente nada que venha do reino das trevas terá permissão para tocar naquilo que é seu. Sua saúde está sendo restaurada de dentro para fora. Imagine as minhas mãos de luz tocando cada órgão do seu corpo, alinhando o que estava fora do lugar, trazendo vida onde havia morte. A vida flui como um rio cristalino por suas veias, removendo toda impureza, todo cansaço, toda enfermidade. Você está sendo renovado como a águia. A virada de chave começou. O que era vergonha, eu estou transformando em dupla honra. Aqueles que riram da sua escassez ficarão de boca aberta ao contemplarem a minha abundância sobre a sua vida. Não por causa da sua força, mas por causa da minha fidelidade. Eu sou Deus que cumpre o que promete. Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se eu disse que te abençoaria, o universo inteiro tem que se mover para que a minha palavra se cumpra. As águas tranquilas que eu te prometi não são apenas para você contemplar de longe. Elas são para você mergulhar nelas. O mel da rocha não é apenas para você desejar, é para você saborear. A herança que foi roubada de você, os anos que foram devorados pelo gafanhoto da crise e da doença, eu estou restituindo. Prepare o seu coração, pois a velocidade da minha intervenção vai te surpreender. O tempo de choro acabou. O tempo de guerra está sendo vencido pela minha paz. Eu estou desfazendo agora todo o plano do adversário contra a sua casa. As discussões sem motivo, as divisões na família, o distanciamento dos filhos. Eu estou enviando o espírito de reconciliação. Onde havia espinhos, eu farei brotar flores. Onde havia amargura, eu derramarei o óleo da alegria. A batalha está vencida. O rei está no recinto. E onde o rei está, a liberdade. Sinta a quebra das correntes. Sinta o peso indo embora. Respire fundo, pois o ar que você respira agora é o ar da vitória. As sentenças que fez contra você foram rasgadas. O tribunal celeste deu o veredito favorável a você. Os anjos estão celebrando e você deve celebrar com eles. Não espere ver para crer, creia para ver. A fé é o que ativa o braço de Deus. E neste momento, a sua fé está se unindo ao meu poder em uma explosão de milagres. A batalha e a intervenção se encontraram. Prevaleceu. A luz sempre prevalece. Meu filho, ouça com a alma, pois agora entramos no solo sagrado da sua participação no milagre. E movi os céus,
Eu já desci ao abismo para resgatar a sua esperança e já dei ordens aos meus exércitos de anjos para que montassem guarda ao redor da sua vida. No entanto, para que o rio da minha unção flua sem obstáculos até o centro do seu deserto, é necessário que você ative a chave que abre os portais da eternidade. A sua fé manifesta em atos de coragem e obediência. Não basta ouvir a minha voz. É preciso que o seu coração responda ao meu chamado com uma postura de herdeiro que sabe que o Pai é o dono do ouro e da prata. O primeiro passo para a ativação da sua nova história é selar este momento com um pacto de confiança. Eu quero que você use as suas mãos agora, as mesmas mãos que eu criei com tanto zelo, para realizar um ato profético. Não é apenas um comentário em um vídeo, é um registro no livro memorial do reino. Eu quero que você escreva agora mesmo, com toda a força da sua alma. Eu creio no meu milagre e tomo posse da minha vitória. Enquanto os seus dedos tocam as teclas ou a tela, visualize cada letra como uma faísca de luz que sobe até o trono. Ao digitar essas palavras, você está assinando um contrato de fé que rompe as últimas cadeias da dúvida. Você está dizendo ao universo, aos anjos e aos seus inimigos que você não aceita mais as migalhas da escassez, pois você é filho do rei. Sinta o peso da opressão saindo das suas costas no momento em que você confessa a sua fé publicamente. Este é o selo que faltava para que a manifestação física do seu milagre comece a brotar como flores no meio das rochas. Mas a ativação não para por aí. Para que as águas tranquilas continuem a banhar a sua vida, você precisa limpar os canais do seu espírito. E o maior bloqueio para o fluxo da minha glória chama-se falta de perdão. Eu sei que dói. Eu vi as feridas profundas que deixaram em você. Eu vi as traições, as mentiras e as palavras cortantes que perfuraram o seu coração como adagas. Mas ouça o que eu te digo. O rancor é um veneno que você bebe esperando que o outro morra. O rancor mantém você algemado ao passado, preso ao deserto que eu já te dei ordem para abandonar. Neste exato momento, eu te convido a um exercício de libertação monumental. Feche os seus olhos por um instante e traga à sua mente o rosto daquelas pessoas que te decepcionaram, que te abandonaram na hora da dor ou que tentaram destruir o seu bom nome. Sinta a dor, sim, mas não se deixe dominar por ela. Agora, respire fundo e, em um ato de autoridade espiritual, diga baixinho: eu te perdoo, eu te libero. Você não tem mais poder sobre a minha paz. Ao fazer isso, você não está dizendo que o que eles fizeram foi certo. Você está dizendo que o meu amor é maior que a sua dor. Veja agora, em visão espiritual, as correntes de amargura caindo dos seus pulsos. Sinta o nó na sua garganta se desfazendo. Você está livre. O caminho está limpo. Agora, a minha unção pode correr sem barreiras por todo o seu ser, restaurando cada centímetro da sua alma que foi ferido. A próxima instrução é o alimento para a sua caminhada, a minha palavra. Eu deixei para você uma carta de amor eterna, uma bússola para os dias de neblina. A Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas. É o pão vivo que desce do céu para sustentar a sua alma. Eu quero que você se comprometa comigo hoje a buscar a minha face todos os dias, nem que seja por alguns minutos. Abra as Escrituras e deixe que as minhas promessas lavem os seus pensamentos. Quando o mundo gritar derrota, leia que você é mais que vencedor. Quando a doença sussurrar morte, leia que pelas minhas feridas você foi sarado. Quando a solidão bater à sua porta, lembre-se de que eu prometi estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. A leitura da minha palavra é o óleo que mantém a sua lâmpada acesa no meio da noite escura. Sem esse alimento, a sua fé enfraquece. Com ele, você se torna uma fortaleza inabalável que nenhuma montanha de problemas pode derrubar. E não se esqueça da oração, o fôlego da sua vida espiritual.
Orar não é repetir frases decoradas ou palavras difíceis. Orar é conversar comigo como você conversa com o seu melhor amigo. Eu sinto falta de ouvir a sua voz me contando sobre os seus sonhos e não apenas sobre os seus problemas. Quero que você aprenda a orar não apenas para pedir, mas para agradecer. Comece a agradecer pelo milagre antes mesmo de vê-lo. A gratidão é a forma mais alta de fé. Quando você agradece pela cura, enquanto ainda sente dor, você está atraindo a realidade do céu para a terra. Quando você agradece pela provisão com a carteira vazia, você está ordenando que o mel da rocha se manifeste na sua mesa. Crie o hábito de louvar no meio da tempestade. O louvor confunde o inimigo e faz com que as cadeias da prisão se abram sozinhas. Assim como aconteceu com Paulo e Silas. Eu estou te preparando para algo grande, muito maior do que você imagina. Mas para receber o vinho novo, você precisa de odres novos. Mude a sua postura hoje. Chega de andar de cabeça baixa, com os ombros curvados pelo peso da tristeza. Levante o seu rosto. Olhe para o horizonte com a expectativa de quem sabe que o socorro está a caminho. Comece a agir como se a resposta já tivesse chegado. Arrume a sua casa, cuide do seu corpo, organize os seus papéis. Prepare-se para o transbordamento. Se você pede chuva, não saia de casa sem o guarda-chuva. A demonstração física da sua expectativa é o que eu chamo de fé em ação. Lembre-se, o deserto é apenas uma passagem, não a sua morada permanente. As instruções que te dou hoje são os degraus da escada que te tirará do buraco da depressão e te levará ao topo da montanha da vitória. Siga cada uma delas com dedicação. Ore com fervor, perdoe com generosidade, leia com sede e agradeça com alegria. Eu sou o seu Deus e estou segurando a sua mão direita dizendo: não temas, eu te ajudo. A ativação da sua fé começou agora. O contrato foi selado com o seu comentário, o seu coração foi limpo pelo perdão e a sua mente está sendo renovada pela minha palavra. Sinta a vibração do céu reagindo à sua obediência. Há um movimento sobrenatural acontecendo agora mesmo na sua casa, na sua saúde e nas suas finanças. Você não é mais a mesma pessoa que começou a ouvir esta mensagem. A transformação é interna, mas os frutos serão visíveis a todos. Mantenha-se firme, pois o que eu preparei para a conclusão desta revelação vai abalar as estruturas da sua realidade de forma gloriosa. Chegamos ao momento do selamento, o instante em que a promessa deixa de ser uma esperança distante para se tornar a substância da sua realidade. Sinta agora o peso da minha glória descendo sobre o ambiente onde você está. Não é apenas uma sensação, é a materialização do meu poder preenchendo cada fresta, cada canto escuro, cada espaço que antes era ocupado pela dor e pelo medo. O deserto ficou para trás. Ouça bem, as dunas de areia escaldante e a sede implacável ficaram no passado. O que você sente agora é a brisa suave das águas tranquilas que eu preparei para o seu descanso. Eu profetizo hoje sobre o seu futuro, e as minhas palavras não voltam vazias. Eu vejo os seus próximos dias, e eles não se parecem em nada com os dias de escassez que você viveu até aqui. Eu vejo você acordando com um sorriso que não é mais ensaiado, mas fruto de uma paz que excede todo o entendimento. Eu vejo a sua mesa farta, não apenas de pão físico, mas de alegria e comunhão. O mel da rocha será o seu sustento. Aquilo que parecia impossível de produzir doçura, as situações mais rígidas e difíceis da sua vida passarão a jorrar provisão e prazer para você e para os seus. Olhe para as suas finanças. Eu estou soprando um vento de prosperidade que vem dos 4 cantos da terra. Aquelas portas que você cansou de bater e nunca se abriram, agora cairão dos portais diante da sua presença. Eu estou liberando ideias criativas, estratégias divinas e conexões com pessoas de influência que serão canais
da minha abundância para a sua vida. Onde havia dívidas, haverá crédito. Onde havia falta, haverá transbordamento. Você não será mais cauda, você será cabeça. Você não viverá mais de empréstimos, mas terá para emprestar a muitas nações. Esse é o peso da herança que eu destino aos meus filhos fiéis. Sinta a restauração na sua saúde. Eu estou selando agora a sua cura definitiva. Planta dos seus pés ao alto da sua cabeça, a minha unção está percorrendo cada sistema, cada órgão, cada tecido. Se havia uma sentença de enfermidade crônica, eu a rasgo agora com as minhas mãos marcadas pelo amor. Eu profetizo que o vigor da sua juventude será renovado como o da águia. Você terá disposição para correr e não se cansar, para caminhar e não fatigar. O cansaço mental que te paralisava está sendo substituído por uma clareza de pensamento e uma agilidade de espírito que te surpreenderão. Você é o meu e o meu templo é santo, forte e cheio de vida. E quanto à sua família, meu filho amado, como eu tenho prazer em restaurar lares. Eu estou entrando na sua casa agora. Veja os meus anjos guardiões tomando posição em cada porta e em cada janela. Eles estão montando um cerco de proteção que nenhuma inveja, nenhum feitiço e nenhuma palavra de maldição pode atravessar. Eu estou tocando no coração daquele filho que estava distante, trazendo-o de volta ao aconchego do lar. Eu estou curando o relacionamento que estava frio, devolvendo o carinho, o respeito e a admiração entre você e o seu cônjuge. Onde havia gritos, haverá canções de louvor. Onde havia silêncio hostil, haverá conversas curadoras. Sua casa será chamada de Betel, a casa de Deus, um refúgio de paz no meio do caos do mundo. Eu profetizo que você verá os filhos dos seus filhos e que a sua descendência será poderosa na terra. A maldição hereditária foi quebrada na cruz, e o que flui sobre você agora é o óleo da alegria. Você será um referencial de vitória. As pessoas olharão para você e dirão: verdadeiramente o Senhor está com ele. Seu testemunho será tão impactante que aqueles que viram a sua queda, que assistiram de camarote ao seu sofrimento, ficarão estupefatos ao contemplarem a sua ascensão. Não por soberba sua, mas para que o meu nome seja glorificado através da sua restauração. O selo da proteção divina. Para garantir que esta vitória seja permanente, eu coloco sobre você o meu selo real. Proteção contínua. Meus exércitos de anjos não se retirarão. Eles farão turnos constantes ao seu redor. Quando você sair, eles irão à frente abrindo o caminho. Quando você voltar, eles farão a sua retaguarda. Paz inabalável. O mundo pode estar em guerra, a economia pode oscilar, mas a sua paz estará fundamentada na rocha. Nada poderá roubar a tranquilidade do seu sono. Unção de autoridade. A partir de hoje, a sua palavra terá peso no mundo espiritual. Quando você declarar que algo é bendito, será bendito. Quando você repreender o mal, ele terá que bater. Este é o encerramento de um ciclo de dor e o início de uma era de milagres. Sinta o abraço final deste Pai que nunca te deixou. Eu estou enxugando a última lágrima do seu rosto e substituindo-a por um brilho de esperança eterna. Vá em paz. Caminhe com a dignidade de quem é herdeiro do Criador. Não tema o amanhã, pois o amanhã já foi preparado por mim para te surpreender positivamente. O deserto acabou. A terra prometida está sob os seus pés. Tome posse, viva a plenitude e nunca se esqueça: eu te amo com um amor eterno, um amor que atravessa o tempo e o espaço para te encontrar exatamente onde você está. A bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo repousa sobre você agora e para todo o sempre. Amém.